Vamos falar um pouquinho, então, de mundo corporativo. A gente sabe que você é uma das pessoas uma das embaixadoras, né, dos projetos de diversidade dentro da IC. E eu queria saber com você, assim, você estando num cargo, né, C-level, entendendo a importância de levar esses projetos para a empresa, o que você acha que na prática mudou depois que vocês começaram a tratar a diversidade de uma forma mais real, assim, dentro da empresa? Eu falo que não é nem tratar, assim, eu acho que, e aí eu acho que é para todo mundo, assim, a gente precisa parar de tratar a diversidade como uma pauta social e entender que diversidade é uma pauta estratégica. Perfeito. A gente vem agora, né, a gente já vinha desde 2017 com a frente do Diversifica lá na empresa, que era um projeto focado na diversidade. A gente veio amadurecendo muito o projeto e agora a gente vem para um novo patamar, que é incluir o projeto dentro do nosso programa de ESG. Uhum. Por quê? A ICEA é uma empresa com 43 mil funcionários, espalhado por 11 cidades, tanto na região sudeste quanto na região nordeste. E a gente abarca principalmente jovens no primeiro emprego e mulheres. 70% da nossa empresa são mulheres. E, igual a gente costuma falar muito lá, a empresa é uma empresa de gente, a gente não é uma empresa de máquina, a gente não é indústria. Uhum. Eu preciso que as pessoas se sintam bem. Para começar, eu preciso que elas se sintam acolhidas e felizes naquilo que elas estão fazendo, senão a empresa não consegue seguir, assim. O índice de felicidade na minha empresa é fundamental para o meu resultado. E eu só vou ter isso se as pessoas se sentirem acolhidas. Então, a gente brinca não, né? A gente sempre falou muito isso. A IC, ela é naturalmente diversa, assim. A gente tem uma diversidade regional, a gente tem uma diversidade religiosa, uma diversidade de gênero, de orientação sexual, muito grande. Mas a gente precisa, e aí de forma estrutural, incluir essas pessoas para que a gente tenha equiparação de oportunidades. Então, é nisso que a gente está trabalhando. Porque a diversidade das pessoas gera uma diversidade de ideias que gera inovação. E é isso que eu quero no final. Então, as empresas têm que pensar que elas não estão fazendo isso porque é legal, está na moda, é bonitinho. Não, é porque isso traz resultados efetivos. Hoje, na nossa diretoria, a gente tem pessoas pretas, a gente tem mulheres, a gente tem homossexuais, e a empresa vem num crescimento ascendente. Assim, em 2 anos, a gente dobrou a receita, dobrou a EBITDA, dobrou a quantidade de funcionários. E claro que uma coisa está relacionada à outra, né? Uhum. São exatamente essa diversidade de ideias, essa diversidade de pontos de vista que traz esse crescimento. Não tem fórmula mágica. E é engraçado, é legal você falar isso, que a gente teve um encontro com a Grazi Mendes, com uma mulher que a gente admira muito, uma mulher negra, numa empresa de tecnologia, ela vem... Então, assim, ela já é todas as seções, né? Mulher, preta, em tecnologia. Então, assim, ela é incrível. E ela falando tanto que... ela falou assim, olha, gente, é muito mais fácil a gente trabalhar com pares que sejam iguais a gente. Porque trabalhar com pessoas diferentes nos tiram da zona de conforto. Mas é aí que está o crescimento, né? É aí que está Esse a é o inovação. gatilho. É aí que faz você pensar diferente do que você sempre pensou. E é aí que está a chave de um crescimento. E você falou ESG, acredito que muita gente não sabe o que é essa sigla. Esse também está sendo um tema muito tratado por empresas grandes, startups, mas aqui a gente tem muita mulher que escuta a gente, que ainda está num ambiente de uma PME, de uma pequena e média empresa. Conta pra gente de uma forma didática o que é essa sigla, o que ela representa hoje no mercado corporativo. Essa sigla, né, é a abreviatura de 3 palavrinhas em inglês. Aqui no Brasil a gente fala ASG, que é o ambiental, o social e a governança. E esse é um movimento que nasceu há alguns anos atrás e vem ganhando corpo, e aqui no Brasil mais recentemente, em que as empresas
implantam implantam essas pautas dentro das suas respectivas estratégias, para se tornarem mais sustentáveis, e mais sustentáveis nessas 3 áreas, na área ambiental, na área social e na área de governança. E justamente porque a gente está passando por um movimento, né, de um consumo mais consciente por parte do mercado consumidor. A gente está observando todas essas mudanças climáticas, esses desastres ambientais. Então, as empresas precisam entender que a forma de produção delas precisa ser de uma forma regenerativa. Elas precisam garantir que a forma de produção e que o crescimento delas não comprometa as gerações futuras. Então, você implanta todas esses 3 pilares dentro da sua estratégia, e não como uma coisa apartada, para que todo o seu crescimento, todo o seu modo a sua operação, a sua operacionalização seja de fato sustentável, seja ambientalmente sustentável, socialmente sustentável, e que tenha uma perenidade, uma integridade que vem da questão da governança. Nossa, muito legal. Ai, gente, a gente já está chegando no final do nosso podcast. Eu quero fazer uma pergunta para a gente caminhar aqui para o final, né, Bru? O que a Flávia hoje, que está aí, executiva, realizada, crescendo ainda na carreira, acredito que você ainda tem muitas ambições, mas o que a Flávia de hoje falaria para a Flávia de 20 anos? Olha, nossa, essa pergunta é difícil, né? Essa é difícil. Mas sabe que eu acho que eu falaria? Que você está no caminho certo. Assim, eu acho que todos os erros que eu cometi, tudo virou aprendizado, e eu acho que foi que a Flávia dos 20 anos conseguiu trilhar um bom caminho e trazer uma boa base. Assim, como eu comecei falando da minha ambição, da minha vontade de crescer, e eu acho que a Flávia de 20 anos, apesar de estar sempre, né, querendo se divertir, querendo explorar novas coisas, ela também já tinha essa ambição lá desde nova. E foi nessa época que veio todo o investimento, assim. Com 20 anos, eu estava ralando muito para poder... eu sempre quis entregar mais do que estava sendo pedido. Eu acho que esse é o grande diferencial. E eu acho que hoje eu estou mais nessa fase da colheita do investimento que a Flávia de 20 anos atrás fez. Então, eu acho que é uma época que você tem que investir muito em estudo, que você tem que investir muito em fazer o network, em conhecer as pessoas e conhecer o lugar onde você está trabalhando a fundo, em querer entregar sempre mais. É a hora de você trabalhar muito mesmo, é a hora de você dar o sangue. Não dar o sangue, talvez, né, pela empresa que você está, dar o sangue pela sua carreira, pelo seu projeto, sempre tendo em vista aonde você quer chegar. Muito legal. Eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje com 20 anos. Mentira, com 20 não, mas com uns 25 eu queria ter... Porque assim, eu acho que quando você tem 20 anos, você não consegue ver todas as oportunidades, né? E você tá ali com a vida só pra isso. E aí, quando você não... E agora, por exemplo, eu me sinto um pouco assim, falo, gente, eu vejo tanta coisa hoje que se eu tivesse 25 anos, não tivesse filho, ainda tivesse, né... com aquele vigor dos 25. Não que hoje eu não esteja com vigor, tô com muito vigor, mas assim, isso é um pouco paradoxal da vida, né? A gente não... Eu queria ter essa cabeça que eu tenho hoje com 25, porque eu acho que aí com 37 eu estaria, assim... Mas, ao mesmo tempo, também acho que Deus faz tudo certo e as coisas aconteceram da forma que tinham que acontecer. Talvez, se eu tivesse essa cabeça com 25, eu não estaria aqui. Era aqui que eu queria estar. Eu acho que a sua cabeça de hoje é resultado do que você estava plantando lá com 25. Verdade. Não tem muito jeito de escapar, né? É verdade. Eu recebi essa pergunta no podcast, eu achei interessante. Uma das coisas que eu respondi, eu falei, gente, eu teria investido mais em inglês. Eu acho isso... Tem algumas coisas que a gente pode dar de dica prática mesmo, né? Que hoje eu fiz intercâmbio e tal, perdi muito do meu inglês e hoje me faz uma falta... muitas vezes eu sinto falta de ter um inglês mais aprimorado. E eu queria ter tido um pouco mais de disciplina na minha vida, assim.
A Flavinha sabe bem o que eu tô falando. A gente trabalhava juntos. A gente ralava muito, mas a gente também divertia muito. Eu acho que chegou a hora que eu passava um pouquinho da conta. Mas eu acho que a disciplina também é aquilo, né? A motivação, ela vai passar. Então, é um passo de cada vez mesmo. Porque na hora que você vê, não é da noite pro dia, né? O sucesso, os resultados, uma carreira como a sua, não é... Você falou muito sobre sorte, assim, eu não vejo dessa forma. É um caminho que você trilhou ali já muito certa do que você queria e que muitas vezes a gente não tem essa certeza. Mas as coisas acontecem porque você está caminhando, porque você está se movendo, né? É porque eu acho que a sorte tá atrelada a isso, porque se você não estiver pronta quando aquela oportunidade cai, você não vai conseguir assumir, ela não chega para você. E eu acho isso, assim, eu com 20 anos, eu fazia estágio, dava aula particular, devia trabalhar 12 horas por dia, dependendo do dia, 14 horas por dia. Quantos finais de semana a gente ralou, final de semana, feriado. E isso, para mim, sempre foi uma questão... que não era uma questão, aquilo não era um sofrimento para mim, porque eu queria continuar crescendo. Então, eu acho que quando... para as meninas mais novas que vão nos ouvir, essa é a hora de investir, porque é a hora que você está com mais tempo, que é só você, que você, né, de repente tem ainda, não está com filho, não está... Você pode dedicar muito mais do que hoje a gente com 37 consegue. E ir se preparando, assim, é tanto curso que a gente tem à disposição que antes a gente não tinha tanto. Essa questão que vocês promovem, né? O networking, você conhecer as pessoas, isso é fundamental. Uma coisa que, para mim, foi super importante no meu contexto, né? Eu sou advogada, eu tô como diretora jurídica da empresa. Eu comecei a conhecer e entender de todas as outras áreas, assim, de como que funciona uma operação de call center, uma operação de tecnologia, de como é que a área financeira funciona dentro da empresa. Questão de como é que eu preciso calcular o EBIT, a margem de contribuição. Uhum. Tudo isso, a gente precisa começar a absorver o que está ao nosso redor, o nosso contexto. E eu acho que é isso que te torna uma profissional completa, para você conseguir entender o 300... Todo. O quebra-cabeça 360 daquela empresa, daquele lugar onde você está, né? Legal. Ai, amei. Sensacional. Ai, gente, chegamos ao final desse episódio que foi super especial para mim aqui, para todas nós. Obrigada, bem, pelo seu tempo, você é muito você é uma pessoa extremamente generosa em tudo na sua vida e não poderia ser diferente aqui, de você estar doando isso, todo o seu conhecimento, passando aqui pra gente, pra nossa audiência. Estou muito feliz, para mim foi uma honra te receber aqui. A honra é minha.